Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e esse vídeo é a segunda parte de uma série de 3 vídeos onde eu estou batendo um papo com o professor Elton Dória, lá da cidade de Jatobá, onde nós estamos conversando sobre matemática e o Enem. Se por acaso você perdeu a primeira parte, clica aqui em cima no canto direito da sua tela, onde eu estou deixando o link para você acessar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre como a prova do Enem é organizada e também explicar sobre a teoria de resposta ao item. Fica ligado, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e não esquece de curtir esse vídeo, tá bom? Então, Elton, você falou aí que já trabalhou, né, na questão de elaboração de itens, né, que são as questões, e o pessoal tem muita curiosidade também em relação a como a prova do Enem é organizada, como é que ela é elaborada. Então, pela sua experiência, né, como professor de ensino médio, principalmente trabalhando com alunos de terceiro ano, dando orientações para eles, como é que você pode falar? Como é que as questões são elaboradas? Como é que essa prova é organizada? A questão do nível das questões? Vê lá, Jimmy. Quem vai fazer o Enem, a necessidade também de não olhar para ele com maus olhos, né? A gente tem que olhar para o Enem como não é algo que vai lhe derrubar, é algo que vai lhe colocar em algo melhor, né? Em Mateus 6,22 diz, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se você olha para o Enem como algo que vai lhe oferecer algo bom, certeza ele vai ser melhor do que você está olhando para o Enem e diz assim, é uma prova de 180 questões, uma redação, 2 domingos à tarde, não sei o que, não olha para o lado negativo, olha para o lado positivo, ok? Tem que olhar para o lado positivo, que certeza ele vai proporcionar muitas coisas boas em relação à experiência, em relação a uma universidade, em relação ao seu crescimento, ok? A prova em si, Jimmy, ela não é, as questões de matemática, a prova em si, ela não é uma prova difícil. Há o interesse do INEP de procurar questões que trabalhem com habilidade e com a competência, certo? É raro tanto, você elaborar um item para que ele seja aceito como um item difícil, é muito difícil. E geralmente eles querem itens fáceis. Porque já são 45 itens, já são 45 questões de matemática do Enem. E ter essas questões complicadas para um aluno que vai ter no máximo 3 minutos, não chega nem a isso, né? As questões elas procuram ser o quê? Procuram ser simples. Então o aluno tem que saber organizar a sua resolução da prova. A prova ela não é difícil. O aluno tem que organizar a sua resolução da prova. São 45 questões de matemática, Jimmy. Das 45, numa média de 18 fáceis, 18 médias e apenas 9 difíceis. 18 mais 18, 36, mais 9, 45. 2/5 fáceis, 2/5 médias e apenas 1/5 de questões difíceis. E deixa eu dizer o seguinte, Jimmy, geralmente a pessoa faz, e quem gosta de matemática, né, se sente desafiado em acertar as questões difíceis. Mas as questões difíceis, elas são as menos valiosas no Enem. As questões mais valiosas no Enem são as mais fáceis. Eu faço um cálculo mais ou menos, Jimmy, até assim, que quando eu vejo os alunos, a gente faz aqueles cálculos, coisa e tal, teve uma aluna minha, Jimmy, no primeiro ano, que ela conseguiu uma nota 700 e tanto, 700 e lá vai. Vamos dizer o seguinte, 760 já é nota de corte em medicina. Não é que eu quero dizer assim, é o melhor curso, mas geralmente é o curso que mais procuram, né? Aí tem a gente toma como referência porque é um curso muito procurado, né? 760 a média de corte em medicina. Tem alunos que conseguem tirar 700 pontos de mim no primeiro ano e no segundo. Por quê? Porque eles vão fazer a prova no intuito de questões difíceis, eu não sou aluno de terceiro ano, não tenho a obrigação de acertar. Mas as questões fáceis eu tenho a obrigação de acertar, porque já foram vistas no ensino fundamental. Quando o aluno vai fazer uma prova com essa mentalidade, a nota sobe muito. E já tive aluno de primeiro ano que foi fazer a prova com essa mentalidade e tirou 700 e tanto, Jimmy. Às vezes um aluno que ele faz um cursinho, se prepara, ele está preocupado em acertar questões difíceis. Não precisa. Porque das 18 questões fáceis, se você acertar as 18 questões fáceis, Jimmy, você tira quase 600 pontos. Mais de 500 pontos. Ok? Se você acertar as outras 18 médias, você ganha ainda mais ou menos uns 300 pontos. E as questões difíceis, ela vale uma faixa de 100 pontos. Que fechou os 1000. Interessante que tem aluno que consegue mais de 1000 pontos, Jimmy, sem fechar a prova. Se ele fechasse a prova, a gente diria assim, né? Acertou as 45, tirou 1000. Né?
Mas tem aluno que não consegue acertar as 45, chega perto, né? E tira mais de 1000, tira 1024, mil e tantos pontos, porque é como a prova ela é calculada. Ela é calculada em cima dos seus acertos em questões que, segundo a TRI, são questões de base para outros conteúdos, e também questões que, quando você acerta uma questão que muitos erram, ela também tem um valorzinho legal. Mas nossa preocupação é o seguinte, Jimmy, é acertar a questão fácil. Não estar preocupado, assim, eita, Jimmy foi meu professor do primeiro ano, ele me deu aula de logaritmo, um conteúdo que geralmente o pessoal toma como um pavor. Aí tinha lá uma questão no Enem que tinha uma página inteira, isso há 3 anos atrás. Tem uma página inteira, uma questão do logaritmo, que se não me engano era um vidro de um carro, que tinha uma curva que era uma função logarítmica. Vai dizer assim, eita, para honrar Jimmy, eu vou acertar aquela questão do logaritmo. Jimmy, mas uma questão grande, geralmente ela é difícil. Certo? Uma característica de uma questão fácil, questões pequenas. Ok? Então a gente tem que estar preocupado em acertar questões fáceis, depois médias e por último as difíceis. Ok? Então a gente tem que valorizar questões fáceis. Mais alguma coisa, Jimmy? Então, galera aí, fica ligado que normalmente quando você vê logaritmo no meio da questão, o negócio também não... E se for grande, né? Porque às vezes tem uma questão logarítmica que ela é pequenininha e ela não é difícil. Quando o pessoal, o Ministério da Educação, vai elaborar a prova do Enem, né? Você disse que existe uma equipe que vai elaborar esses itens. Como é que essas questões elas são escolhidas? Como é que esse caderno de provas é montado? Existe algum tipo de pré-teste? O INEP seleciona alguns alunos antes para testar uma prova? O que é que você me diz aí? Jimmy, as questões elas são criadas de acordo com as habilidades. São 30 habilidades no Enem, certo? Que elas vão do H1 até o H30. Como são 45 questões de matemática, tem 15 habilidades que elas caem apenas uma vez. E 15 outras habilidades que caem 2 vezes. Por isso que faz 15, 15, 30, mais 15, 45. Ok? Elas são elaboradas de acordo com a habilidade. Geralmente tem algumas questões que elas têm uma carência muito grande, que são questões que você toma uma decisão, certo? Tipo, está um probleminha lá sobre o que deve ser feito. Aí disse, tirar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, que geralmente as alternativas elas começam com verbos no infinitivo. Tirar, acrescentar, essas questões geralmente elas são mais trabalhosas de serem criadas, ok? Elas são criadas, Jimmy, todo ano, 1 ou 2 vezes, ok? E elas são colocadas no BNI, Banco Nacional de Itens. Você pode... Isso que eu estou falando aqui é tudo de domínio público, não é nada de segredo. Você pode entrar no site do INEP e ver lá, BNI, Banco Nacional de Itens. É onde ficam guardados todos os itens criados, ok? E existe realmente o pré-teste. Como é que funciona esse pré-teste? Quando um elaborador ele cria um item, ele tem que classificar esse item como fácil, médio ou difícil, certo? Quais são os critérios de itens difíceis? Geralmente itens difíceis são itens de entrada dupla ou tripla, tipo... Você tem que descobrir uma coisa para descobrir outra para chegar em outra. Isso torna um item difícil. Mas não basta ser só a opinião do elaborador. Para uma questão ser um item ser classificado como difícil, há necessidade de fazer um pré-teste. Ou seja, sai no Brasil inteiro, chega numa escola e diz assim, preciso de 5 alunos para resolver um item aqui. O pessoal às vezes não sabe nem o que é, mas são esses pré-testes. Aconteceu até um vazamento de um item no Ceará, que foi justamente isso. Chegaram para fazer um pré-teste, um professor lá achou o item bonitinho, a questãozinha bonitinha, tirou uma xerox e aplicou na sala de aula. E quando viu, o item caiu no Enem. Mas na verdade não podia vazar, aquilo ali era um item de pré-teste. Ou seja, o elaborador ele diz, esse item ele é médio, né? Esse item é médio. Por ele ser médio, ele tem que ter uma quantidade, um percentual de acertos. Se é fácil, é porque muitas pessoas vão acertar. Se o elaborador classifica como fácil e chega lá e de 20%, 15, 20, 30% das pessoas acertaram, o item não é fácil. Aí, só reforçando o Jim, quando um aluno ele abre um caderno de provas de matemática, não é igual a exercício de caderno, de livro, que geralmente o professor passa exercício. Faça exercício da página 63, 64, 65. E os livros eles são didáticos. Começa com algumas questões, né, aquelas questões diretas, depois vai aumentando o nível, e quando chega nas últimas, aquelas questões que nem o aluno faz, né? Que diz, geralmente as últimas são as difíceis. Diz aqui só o professor faz. As primeiras todo mundo faz, a metade alguns, e as últimas deixam para o professor fazer. Se o aluno levar esse vício para o Enem, é terrível, Dino, é terrível. Porque os itens não estão classificados em ordem.
Às vezes um item fácil ele pode estar lá no final. Há 2, 3 anos atrás caiu uma questão sobre probabilidade de bem pequenininha, que diz assim, fichas enumeradas de 1 a 100. Uma pessoa vai pegar uma ficha. Qual a probabilidade de pegar uma ficha de 1 a 20? 20%. Né? O item bem pequenininho, Jimmy. 3 linhas o texto, 2 linhas o comando e as alternativas. Bem pequenininha mesmo. E esse é um tipo de questão fácil. Então o aluno ele tem que pegar a prova e fazer um scanner na prova, né? Procura as questões fáceis. Características de questões fáceis. Itens, questões pequenas. Questões de gráfico e tabela, Jimmy, são fáceis. São classificadas a maioria delas são classificadas por fáceis, porque cada item ele não pode ter 2 conteúdos. Cada item ele só pode ter um conteúdo, que a gente chama de descritor. Não existe uma questão que fala sobre probabilidade e progressão geométrica. Não existe no Enem item desse jeito. Porque o item ele tem que ser ou de probabilidade ou de progressão geométrica, um exemplo. Porque o Enem ele não serve só para colocar o aluno na universidade, serve para avaliar o ensino médio. E se o aluno erra esse item, não sabe se ele não sabia um dos 2 assuntos. Né? Então, como uma questão é de gráfico e tabela, ela é de estatística, ela é tratamento de informação. Já é esse conteúdo. Então, tratar informação, geralmente você não faz muito cálculo, você faz algumas continhas. Mas o seguinte, adição, subtração, multiplicação, divisão e porcentagem não são conteúdos, são pré-requisitos. Pode ter uma questão lá de gráfico e tabela e uma porcentagem no meio. Você diz, eita, Elton disse que gráfico e tabela já é o conteúdo, o tratamento de informação, mas tinha porcentagem. O Enem não trata porcentagem como conteúdo, trata como um pré-requisito. São 5 coisas que são pré-requisitos. Adição, subtração, multiplicação, divisão e porcentagem. Então o aluno ele tem que escanear a prova, procurar as questões pequenas, gráfico e tabela. Agora, aquelas questõezinhas de sombra, de projeção. Tá lembrado, né, Jimmy? Que tem um lápis e diz assim, se eu botar uma lanterna do lado do lápis, como é que fica a sombra desse lápis na parede? Né? Essas questões, todo o Enem tem que cair, que isso é uma habilidade. Todo o Enem tem que cair uma questão dessa daí. Uma sombra de uma cadeira. Projeções ortogonais, as projeções planificações. Correto, perfeito. Certo? Todo o Enem tem que cair essas questões. Então o aluno tem que escanear. E dosar sem esforço, né, Jimmy? Porque tem aluno que faz, é quando chega nas 10 últimas, cansei, vou chutar. E se nessas 10 últimas tiverem 7 fáceis? Que são as questões mais valiosas do Enem. Você tem que dosar sua energia, né, para você usar o seu tempo todinho e no mesmo ritmo. Né? Que quando falta aquela 1 hora para acabar o Enem, vamos dizer que 70% do Brasil está desistindo. Né? E nessa 1 hora que falta para acabar o Enem, é justamente onde você vai aumentar sua gordura de nota, aumentar sua nota. Josi Vilar perguntou o seguinte, vocês perceberam alguma mudança do Enem nessa nova gestão em relação à matemática? O que é que você me diz aí? Não, Jimmy, que tanto a equipe que elabora como a equipe que organiza é a mesma, de quase 10 anos atrás. A de matemática eu não percebi nenhuma diferença, não. Eu também não. Agora, uma coisa interessante que eu estava lendo na internet, hoje, antes da gente começar a live, foi que esse ano está previsto para ser o último desse modelo, né, com a questão desses 30 descritores. Porque a partir do próximo ano vai já ser no formato do novo ensino médio. Né? Então, a gente vai ter aí muita novidade para o próximo ano. Correto. Então, aproveita, pessoal, que a gente já tem muita dica interessante, muita dica massa, né, para a prova desse ano. E o ano que vem realmente é um ano de muitas surpresas. E esse ano, Jimmy, já tem a elaboração, a aplicação digital, né? Tem 2 aplicações esse ano, que é a impressa e a digital. E a tendência é que logo, ano que vem, ou próximos, seja totalmente digital, para otimizar a correção e os resultados saírem de forma um tempo mais hábil. Fala aí melhor sobre a questão da forma, como é que funciona a TRI, que é a teoria de resposta ao item. Fala melhor como é que funciona essa correção. Ok, Jimmy. TRI, teoria de resposta ao item, Jimmy, ela é nada mais nada menos que uma rede. As questões elas se completam, né? Tanto que um aluno que acerta um item que tem como um pré-requisito outro item mais simples,
certo? A prova em si ela consegue identificar por probabilidade se o aluno ele chutou, ok? Se ele consegue acertar um item tal, item 88, mas tinha o item lá 72, que ele era um pré-requisito, o TRI ele identifica aquele acerto lá como chute. Não como 100%, mas como por probabilidade. Então quer dizer que essa prova em si, essas 45 questões de matemática, elas têm links entre uma e outra. Por isso que é interessante que o aluno ele procure acertar os itens simples, para poder valorizar os médios e difíceis. Ok? Porque se um aluno acertar um médio e um fácil ele é um pré-requisito para aquele médio ele pode ir até para o lixo, valendo quase nada de um acerto do candidato. Ok? Então, TRE, período de resposta ao item, é um cálculo que diz uma probabilidade, uma porcentagem aí de chance de o aluno ter acertado, do candidato ter acertado aquela questão, não por saber fazer, mas por ter chutado. Então, mais uma vez, o reforço, procurar acertar as questões fáceis. Acertou as questões fáceis, já tem 600 pontos, né? E lhe dá direito de acertar questões médias e difíceis sem o TRI aí, através de os algoritmos, dizer que você chutou o item. Ok? Esse vídeo está chegando ao fim, mas não perde a terceira parte que está simplesmente imperdível. A gente vai falar sobre como otimizar o tempo na prova do Enem, dicas para interpretar as questões e também quais são os conteúdos de matemática que mais caem na prova, tá certo? Então fica ligado. Deixa aqui nos comentários as tuas perguntas, as tuas dúvidas e eu espero você no próximo vídeo. Até logo!